Morar sozinho parecia o ápice da liberdade. Eu estava empolgado com a ideia de finalmente estar no controle, sem precisar dar satisfação a ninguém. Mas, ao me mudar, percebi algo que ninguém me contou: a liberdade tem um preço. A solidão, que eu temia tanto, se tornou minha melhor professora. Não era apenas a casa vazia, mas a mente também. Comecei a entender que, para encontrar meu verdadeiro eu, precisava enfrentar tudo o que estava dentro de mim. Como disse Sêneca, a felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. E foi nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, que aprendi mais sobre mim mesmo do que poderia imaginar. Antes de decidir morar sozinho, minha vida era confortável, mas limitada. Eu vivia com meus pais, e, apesar de toda a segurança que isso oferecia, algo dentro de mim sabia que havia mais para explorar. Cada dia seguia a mesma rotina: acordava, ia para o trabalho ou estudos, voltava para casa e repetia o ciclo. Eu me sentia estagnado, preso à comodidade, sem a autonomia que, no fundo, desejava tanto. Claro, eu tinha apoio, mas ao mesmo tempo, o peso da dependência me incomodava. Sabia que precisava de algo mais para crescer, algo que só poderia ser alcançado fora dessa zona de conforto. Foi então que a ideia de morar sozinho começou a rondar minha mente. Eu pensava: preciso sair para crescer, para descobrir quem realmente sou e o que sou capaz de fazer. A sensação de estar preso, de não viver de acordo com minha própria razão, como disse Epicteto, começou a pesar. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com a razão, não com os impulsos. Então, apesar de todo o medo e insegurança, a vontade de seguir em frente era mais forte. Eu sabia que, para alcançar minha liberdade interior, precisava me distanciar da zona conhecida e me lançar no desconhecido. O momento decisivo chegou de forma inesperada, como muitas grandes mudanças em nossas vidas. Tudo começou com uma discussão aparentemente banal em casa, mas que, para mim, foi um divisor de águas. Eu estava frustrado com minha vida estagnada, e algo naquela conversa, talvez uma palavra que ficou no ar ou o tom das vozes, fez com que eu olhasse para tudo ao meu redor e me questionasse: isso é tudo o que eu quero para minha vida? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, e a decisão foi tomada. Eu sabia que o medo de sair sozinho era real, mas a vontade de ser mais, de me tornar uma versão mais autêntica de mim mesmo, era ainda maior. Não foi uma decisão fácil, e, para ser honesto, me senti dividido. A empolgação de ter minha própria casa e a liberdade de decidir sobre minha vida estavam misturadas com uma enorme insegurança sobre como eu lidaria com tudo isso sozinho. Mas, como Marco Aurélio disse, e não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. E, naquele instante, eu sabia que minha reação seria crucial. Eu estava pronto para enfrentar esse novo desafio, apesar dos medos e das incertezas. A decisão estava tomada. Eu iria morar sozinho. Quando finalmente me mudei para minha nova casa, a expectativa de liberdade logo foi confrontada pela realidade. A primeira noite foi, sem dúvida, a mais estranha. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Eu estava sozinho, e a sensação de liberdade era ao mesmo tempo fascinante e desconcertante. Cada canto da casa parecia vazio, e a sensação de não ter ninguém por perto me fez sentir uma solidão que eu não esperava. A ideia de viver do meu jeito, sem ninguém para me dar ordens ou para me interromper, era incrível, mas havia algo faltando, um vazio que eu não sabia como preencher. Nos dias seguintes, os desafios começaram a surgir. Cozinhar uma refeição simples virou uma batalha. As finanças se tornaram um assunto mais complicado do que eu imaginava. E até tarefas simples como limpar a casa ou fazer a roupa eram mais demoradas do que eu tinha previsto. Mas, apesar de todos esses obstáculos, havia uma sensação de orgulho crescente dentro de mim. Eu estava fazendo tudo por mim mesmo, e, no fundo, percebi que havia algo poderoso nisso. Como Marco Aurélio ensinou, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Eu percebi que o controle que eu tinha sobre minha mente, sobre minhas reações e decisões, era mais importante do que qualquer desafio externo. Cada pequeno passo me dava uma sensação de autonomia e força que eu nunca soubera que existia em mim.
Mesmo nas dificuldades, percebi que a verdadeira liberdade estava em como eu lidava com as situações, e não apenas em ter o controle de tudo ao meu redor. Quando finalmente me mudei para minha nova casa, a expectativa de liberdade logo foi confrontada pela realidade. A primeira noite foi, sem dúvida, a mais estranha. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Eu estava sozinho, e a sensação de liberdade era ao mesmo tempo fascinante e desconcertante. Cada canto da casa parecia vazio, e a sensação de não ter ninguém por perto me fez sentir uma solidão que eu não esperava. A ideia de viver do meu jeito, sem ninguém para me dar ordens ou para me interromper, era incrível, mas havia algo faltando, um vazio que eu não sabia como preencher. Nos dias seguintes, os desafios começaram a surgir. Cozinhar uma refeição simples virou uma batalha. As finanças se tornaram um assunto mais complicado do que eu imaginava. E até tarefas simples como limpar a casa ou fazer a roupa eram mais demoradas do que eu tinha previsto. Mas, apesar de todos esses obstáculos, havia uma sensação de orgulho crescente dentro de mim. Eu estava fazendo tudo por mim mesmo, e, no fundo, percebi que havia algo poderoso nisso. Como Marco Aurélio ensinou, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Eu percebi que o controle que eu tinha sobre minha mente, sobre minhas reações e decisões, era mais importante do que qualquer desafio externo. Cada pequeno passo me dava uma sensação de autonomia e força que eu nunca soubera que existia em mim. Mesmo nas dificuldades, percebi que a verdadeira liberdade estava em como eu lidava com as situações, e não apenas em ter o controle de tudo ao meu redor. Com o tempo, as pequenas vitórias começaram a surgir, e cada uma delas era um lembrete de que eu estava no caminho certo. A primeira vez que cozinhei uma refeição completa sozinho foi uma dessas vitórias. Não era nada elaborado, mas o simples fato de conseguir preparar uma refeição do início ao fim, sem depender de ninguém, foi como um pequeno triunfo. Da mesma forma, a primeira vez que consegui organizar minhas finanças sozinho, sem a ajuda dos meus pais ou de alguém para me guiar, me deu uma sensação de poder sobre a minha vida. Era como se eu tivesse começado a construir uma base sólida para minha independência. O autocuidado também passou a fazer parte dessa rotina de vitórias. Ter que administrar minha saúde, saber quando descansar, quando trabalhar, quando aproveitar a solitude de maneira positiva, fez com que eu percebesse o quanto eu realmente podia confiar em mim mesmo. Cada pequena tarefa realizada de forma autônoma me dava mais confiança, mais certeza de que eu poderia lidar com o que viesse pela frente. Epicteto nos lembra, e a dificuldade mostra o homem. Cada obstáculo que eu enfrentava e superava me revelava uma nova faceta de mim mesmo, mais forte, mais preparado para lidar com as adversidades. A sensação de que eu estava no controle da minha vida, tomando as rédeas do meu destino, foi, aos poucos, se tornando o maior presente que morar sozinho me deu. Eu estava aprendendo a me apoiar em mim mesmo, e isso, por si só, era uma verdadeira vitória. Morar sozinho me proporcionou inúmeras lições, muitas das quais só poderiam ser aprendidas na prática. Cada dia era uma oportunidade de me confrontar com quem eu realmente era, sem as distrações ou os apoios que costumava ter. E, no meio de todos esses aprendizados, o estoicismo se tornou uma bússola que me guiou, especialmente em momentos de dúvida e incerteza. Primeiramente, aprendi sobre autossuficiência emocional. Antes, eu acreditava que a felicidade dependia muito do que os outros pensavam de mim ou da companhia que eu tinha. No entanto, morar sozinho me mostrou que posso estar bem sozinho, que a verdadeira paz interior vem de dentro, e não das circunstâncias externas. Como Sêneca disse, a felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Eu finalmente compreendi que eu não precisava de ninguém para estar completo, e que a minha paz interior era a chave para a minha felicidade. Em segundo lugar, aprendi sobre controle e aceitação. Nem tudo estava sob meu controle, e tudo bem. Muitos imprevistos surgiram durante esse tempo, uma conta que esqueço de pagar, a dificuldade de encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, até o simples fato de não conseguir dormir numa noite tranquila. Mas, como Epicteto aconselha, treine-se para suportar o que você não pode evitar. Isso me ensinou a aceitar que nem tudo na vida será como esperamos, e que, muitas vezes, a verdadeira sabedoria está em saber o que está sob nosso controle e o que não, está aceitando serenamente o que não podemos mudar.
A disciplina também foi uma das maiores lições que aprendi. Morar sozinho exige uma rotina com propósito. Não há mais ninguém para me lembrar das coisas ou para me ajudar a manter o foco. Isso se aplicou a todas as áreas da vida: alimentação, organização, descanso e trabalho. A disciplina diária não era mais uma obrigação imposta por outros, mas algo que eu fazia por mim mesmo. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com a razão, não com os impulsos, como dizia Epicteto, e essa era a base para o meu novo estilo de vida. Por fim, aprendi sobre liberdade interior. Estar sozinho me deu a oportunidade de descobrir que estar em solidão não é sinônimo de solidão emocional. Descobri a paz de estar comigo mesmo, sem a necessidade constante de validação externa. Como Marco Aurélio disse, a alma é invencível se não permitir que nada externo a perturbe. Eu percebi que a verdadeira liberdade não está no que fazemos ou no que temos, mas na maneira como lidamos com nossos próprios pensamentos e emoções. Essas lições não vieram facilmente, mas todas foram essenciais para o meu crescimento. Morar sozinho, com todos os desafios e dificuldades que isso trouxe, me proporcionou um aprendizado profundo que eu jamais teria alcançado se continuasse preso à minha zona de conforto. Morar sozinho não foi apenas uma mudança de endereço, mas uma transformação interna. Ao olhar para trás, vejo que aquele primeiro passo, tão cheio de medo e incerteza, foi a chave para uma jornada de autodescoberta e amadurecimento. Eu não apenas aprendi a lidar com as responsabilidades de ter minha própria casa, mas também a conviver com meus próprios pensamentos, sentimentos e limitações. A solidão me forçou a encarar meus maiores medos e inseguranças, mas, ao mesmo tempo, me deu a oportunidade de crescer de maneiras que eu nunca imaginei. Essa experiência me ensinou que, muitas vezes, as maiores lições vêm do desconforto e da dificuldade. O verdadeiro lar não está em paredes ou objetos, mas dentro de nós. O maior aprendizado foi descobrir que a liberdade não significa ausência de responsabilidade, mas a capacidade de tomar decisões conscientes e viver de acordo com a razão, como nos ensina o estoicismo. Hoje, eu entendo melhor o que significa ter liberdade verdadeira. Não é algo que depende de fatores externos, mas do controle que exercemos sobre nossa mente e ações. Como Marco Aurélio disse, a alma é invencível se não permitir que nada externo a perturbe. E, de fato, a experiência de morar sozinho me fez invencível.